9 sinais que indicam um baixo nível de serotonina em seu corpo. Baixos níveis de serotonina podem causar alterações na saúde mental, como tristeza, depressão, irritabilidade, problemas de sono e agressividade. Nem sempre o fato de sentir algum mal-estar ou ter um problema de saúde em si deve a uma doença ou condição específica. Às vezes, a causa pode ser um baixo nível de serotonina. Isso acontece porque, em muitos casos, os níveis de alguns hormônios e neurotransmissores, como a serotonina, são responsáveis pelo desconforto que sentimos. A seguir, vamos apresentar alguns sinais de que você pode estar com um nível baixo de serotonina. A serotonina é uma substância que atua como um neurotransmissor e desempenha certas funções, como mantém a qualidade do sono, regula os níveis de cálcio nos ossos, ajuda na formação de coágulos sanguíneos, ajusta os níveis de libido e as funções sexuais, regula as funções e os movimentos gastrointestinais, regula a intensidade dos sinais emitidos pelos neurônios, estimula o centro do vômito no cérebro, causando náuseas em caso de ingestão de algo tóxico ou irritativo. Indícios de um baixo nível de serotonina. Como a serotonina está envolvida em uma grande variedade de processos dentro do corpo humano, podem aparecer muitos sintomas quando apresentamos uma deficiência desse neurotransmissor. 1. Sentimentos de ansiedade. Geralmente, as pessoas que têm baixos níveis de serotonina no corpo sofrem de ansiedade que, em muitos casos, pode ser acompanhada pela depressão. Ao mesmo tempo, um baixo nível de serotonina também pode envolver um transtorno de pânico, ansiedade generalizada, obsessivo-compulsivo, TOC. No entanto, eles podem ser aliviados ou desaparecerem quando são utilizados medicamentos com serotonina. 2. Problemas digestivos. 95% desse hormônio é produzido no intestino. É por isso que o déficit de serotonina afeta diretamente os processos gastrointestinais, até o ponto de desenvolver uma síndrome do intestino irritável. No entanto, ao aumentar os níveis desse hormônio, essa condição retorna ao normal. 3. Hipersensibilidade emocional. Como sabemos, esse hormônio está diretamente associado à estabilidade emocional das pessoas, de modo que um nível baixo de serotonina pode causar maior sensibilidade do que o habitual. Isso pode chegar ao ponto de fazer qualquer comentário parecer pior do que realmente é. 4. A serotonina e os carboidratos. Se uma pessoa tem um nível baixo de serotonina, é normal que seu corpo tente compensar ingerindo carboidratos e doces. Esse tipo de alimento aumenta automaticamente os níveis de serotonina no cérebro. Por essa razão, você sente muita satisfação quando come alimentos cheios de açúcar, pois os níveis de serotonina aumentam significativamente. 5. Fadiga. Quando os níveis de serotonina estão mais baixos do que deveriam, isso começa a afetar as atividades diárias e causa muita fadiga. Nesse caso, é comum que as pessoas tenham sensação de apatia, letargia, cansaço, falta de energia, falta de motivação. 6. Libido. Níveis muito altos ou muito baixos podem afetar diretamente a libido, mais conhecida como desejo sexual. Isso ocorre porque o corpo humano se sente naturalmente atraído pela emoção, pelo desejo e pela excitação. Quando você diminui ou acrescenta excessivamente um hormônio tão importante para completar esses processos,
como a serotonina, tudo é afetado? 7. Dificuldade para dormir bem. A falta desse hormônio pode causar muitos problemas na hora de dormir, tais como insônia, pesadelos constantes, incapacidade de relaxar, problemas para pegar no sono, dificuldades para conseguir ter um sono profundo, problemas para permanecer dormindo durante a noite. Isso ocorre porque a serotonina faz parte do processo do relógio biológico das pessoas, o mesmo que é responsável por fazer nosso corpo descansar à noite. 8. Sensibilidade ao ruído. Para uma pessoa que sofre de baixos níveis de serotonina, é muito comum se sentir extremamente incomodada ou sensível em relação aos sons. Isso ocorre porque o estresse nessa pessoa está tão alto que mesmo os sons mais suaves parecem muito exagerados. 9. Mudanças de humor constantes. Quando se tem um baixo nível de serotonina, também é comum sofrer mudanças de humor constantes. Isso está diretamente associado ao fato de que a serotonina é responsável por manter nossos níveis de humor estáveis. Por essa razão, é normal ver como uma pessoa apresenta mudanças severas em seu humor em um curto período de tempo, tais como infelicidade, sensibilidade, depressão, comportamento agressivo. Normalmente, nenhum desses sintomas é permanente. Quando a serotonina no corpo é reposta, seja por medicação ou naturalmente, tudo volta ao normal. Níveis baixos de serotonina. Se o seu médico disse que você está com os níveis de serotonina baixos e também apresenta vários dos sintomas acima mencionados, é importante tomar as medidas necessárias para se sentir melhor dia após dia. Considere pedir a um psicólogo ajuda profissional para aprender a gerenciar melhor o estresse, a ansiedade e, em geral, os pensamentos e as emoções negativas. Lembre-se, sua saúde mental dependerá em grande parte de quanto você decidir investir nela. Não a deixe por último.